Embora na República a escola pública tenha sido pensada como formalmente acessível a toda a população, não havia impedimento formal para a frequência das crianças pobres. A princípio, em quase toda parte, não havia previsão de cobrança de mensalidade ou de anuidade para frequentar essas escolas. Alguns aspectos específicos acabaram por representar impedimento da frequência das crianças mais pobres à escolarização. Um deles é a necessidade de que as crianças tivessem roupas e calçados considerados adequados para o uso na escola, os materiais escolares elementares. Entre as propostas pensadas para viabilizar a frequência dessas crianças na escola, está a caixa escolar, que é o assunto do meu vídeo de hoje. A Caixa Escolar foi criada em vários estados brasileiros, mas aqui eu vou contar especificamente sobre o caso do Rio Grande do Sul, a partir de uma pesquisa que eu fiz junto com a Luísa Grando. E para quem prefere acompanhar mais detalhadamente a análise, vou deixar na descrição deste vídeo a indicação de alguns artigos que a gente já escreveu sobre o tema. Primeiro aspecto que eu penso que é interessante destacar é o fato de que o atendimento e a assistência da população pobre por muito tempo foi pensada pela chave de interpretação da caridade cristã e não do direito. E isso se dá também no que se refere à educação, ou seja, antes que se pudesse pensar a educação como um direito de todos, como um direito das crianças pobres também, havia a intenção, a atividade caritativa, filantrópica, que propunha a abrangência da educação para esse grupo de população. Na República, embora o Estado tenha se tornado oficialmente laico, ainda prevalece durante um longo período a dimensão caritativa cristã no atendimento dessa população, e é interessante observar como é lentamente que vai, ao longo do século XX, se apresentando a noção de direito à educação mais do que essa vertente de uma caridade que viabiliza a frequência das crianças pobres à educação ou a outros recursos. As contradições desse período aparecem na análise da caixa escolar. No caso do Rio Grande do Sul, as caixas escolares foram criadas em 1917 nos colégios elementares, que é o nome que se deu aqui para a escola seriada. Em 1917 foram criadas 3 caixas, uma em Pelotas, uma em Cruz Alta e outra em Passo Fundo. Muitas outras foram instaladas entre 1922 e 1923, mas é apenas em 1927 que se estabelece no Estado a regulamentação a respeito do funcionamento dessas caixas escolares. A partir, então, da promulgação do Decreto 3.903, que vai estabelecer o regimento interno das instituições de ensino público, consta a função da Caixa Escolar. Ali no artigo 46 diz assim: devem ser instituídas nos estabelecimentos de ensino as caixas escolares de importância incontestável, tendo como objetivo duplo de desenvolver o sentimento altruístico na criança e dar-lhe ao mesmo tempo educação cívica. No primeiro caso, ou seja, do sentimento altruístico, cada aluno concorre para o bem-estar de seus colegas desprotegidos da fortuna, auxiliando-os sem alardes, visto que todo benefício deve ser feito com o mínimo de constrangimento para quem recebe, tendo apenas conhecimento do favor à diretoria da sociedade. Os outros sócios, bem como todas as pessoas estranhas, não terão conhecimento dos nomes dos favorecidos, perdendo o cargo que ocupa na diretoria da Caixa todo membro que fizer revelações nesse sentido. Interessante observar que o foco da regulamentação é a possibilidade da educação moral, de uma formação moral para as crianças abastadas. É interessante também observar a preocupação em que não se revelassem os nomes das crianças atendidas, o que nos indica
essa ideia de constrangimento, uma ideia associada à pobreza como algo vexatório, que está muito distante da noção da pobreza como resultado estrutural, de um certo modo, de organizar a sociedade. Nesse formato, o que prevalece é uma ideia de pobreza como algo do que se deve ter vergonha, né? Como se fosse uma culpa da própria pessoa estar nessa situação de precisar do auxílio. É importante observar que na regulamentação, na legislação do Rio Grande do Sul, a Caixa Escolar não aparece vinculada ao direito à educação. Não consta da regulamentação que a função da Caixa Escolar fosse de atender, de viabilizar a frequência à escola das crianças pobres. Mas essa compreensão está bem presente no período, a gente pode observar na análise do que foi publicado no jornal, a gente fez especificamente a análise das publicações no jornal A Federação, e ali consta muito explicitamente a função da Caixa Escolar para prover, para garantir a frequência das crianças pobres à escola. Por exemplo, em 1921 consta uma notícia sobre o Colégio Elementar Souza Lobo, de Porto Alegre, dizendo assim: a contribuição será feita por coleta mensal entre professoras e alunos, tendo a Caixa por fim prover o necessário para as festas escolares e suprir de roupa e calçados os alunos cuja pobreza for reconhecida. Também aparece notícias sobre Arroio Grande dizendo o seguinte: por iniciativa da diretora do colégio, foi fundada a Caixa Escolar para auxiliar a frequência das crianças pobres. Foi aberta uma lista com esse fim, obtendo valiosos donativos. Ou ainda, se referindo a Caxias do Sul, há uma notícia em 1921 que diz: no mesmo ato, foi inaugurada a Caixa Escolar pelos professores do referido colégio, a fim de facilitar a frequência dos alunos pobres, fornecendo-lhes roupas e calçados. Um outro ponto que merece destaque na análise da Caixa Escolar é a função prevista de que ela pudesse auxiliar a ensinar as crianças a pouparem. Nesse sentido, a Caixa Escolar é dividida em duas carteiras, em duas seções. Uma seção econômica e uma beneficente. No jornal A Federação, há uma explicação mais detalhada sobre esse funcionamento. Diz assim: esta caixa, dividida em duas seções, uma econômica e outra beneficente, visa a educação das crianças, moral e economicamente, pois na primeira se ensina a juntar mensalmente, com a quantia de R$200, um pecúlio que começará a render quando atinja R$10.000. Quantia que é depositada na Caixa de Depósitos Particulares do Estado em nome do aluno. E outra, com igual quantia mensal, cria-se pecúlio com que socorrer os alunos necessitados. A carteira econômica é apenas para os alunos, ou seja, eles depositam R$200 para si próprios, para a sua própria economia, e R$200 para a carteira beneficente, para auxiliar os colegas, como dizia a documentação da época, desprotegidos da fortuna. Já a carteira beneficente, ela pode receber doações, tanto de professores como de quaisquer pessoas, dos familiares ou dos cidadãos em geral. Por fim, vale a pena observar com o que é que se gastava esse dinheiro da Caixa Escolar. Nos jornais há várias pistas que nos indicam dos gastos feitos. Nos relatórios do Estado também há menção sobre as coisas compradas em cada colégio. E aqui vou trazer alguns exemplos. Se referindo ao Colégio Elementar de São Leopoldo, o jornal A Federação, em 1922, diz que distribuiu grande número de capas aos alunos pobres que frequentam o referido instituto de ensino. Essas capas foram adquiridas por conta da Caixa Escolar instalada naquele colégio. Ou ainda, o Colégio Elementar de Cruz Alta, que conta com uma matrícula de 700 e uma frequência de 500 alunos em média, distribuiu roupas para 84 destes, servindo-se para isso do auxílio da Caixa Escolar. Ainda um último exemplo, se referindo a Bagé, quando se explica que
A diretora do colégio elementar distribuiu aos alunos pobres biscoitos, açúcar, café, chocolate, meias e calçados, como lembrança das quermesses realizadas no mesmo estabelecimento de sua caixa escolar. Observem que havia uma restrição com relação aos gastos possíveis com os recursos da caixa escolar, que se referia aos livros dos alunos, já que, nesse caso, era o Estado que estava obrigado a prover os livros escolares. Aqui, mais uma vez, a gente tem ocasião de observar essa oscilação entre a caridade e o direito à educação, né? Algo que é bastante evidente nessas primeiras décadas da República, mas que não deixa de aparecer ao longo de todo o século XX ou mesmo na atualidade. Por hoje era isso. Até o próximo vídeo.